Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estamos ao vivo aqui da Rádio Luz FM 104.9 e também pelo Facebook da Comunidade Evangélica Luterana de Luzerna. Uma alegria ter você conosco aqui, você que é membro dessa comunidade, você visitante, ouvinte, você que está passeando aí na internet e está sintonizando com a gente aí. Uma alegria ter você conosco nesse que quer ser o nosso tempo de celebração, de estarmos juntos, refletindo sobre a palavra de Deus, orando, louvando a Deus. Desde já faço o convite aí para você que quer trazer o seu pedido de oração, de intercessão. Você está vendo aqui embaixo, nós temos o número do nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar o seu pedido, ou então pela página mesmo do Facebook, você pode mandar o seu pedido de oração durante o culto, e no final teremos um tempo de intercessão por você, pela sua vida, pela sua família e por outros motivos também que queremos levantar nessa noite. Hoje, meu querido, minha querida, hoje nós celebramos no calendário litúrgico cristão, hoje é o primeiro domingo depois de Pentecostes. E hoje nós queremos aqui junto lembrarmos do dia da igreja perseguida. Exatamente, hoje esse dia é marcado porque logo depois da vinda de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, já no capítulo 3 e 4, fala que os cristãos começaram a ser perseguidos. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, fala que João e Pedro foram presos por confessarem a sua fé em Jesus Cristo. Por isso que essa data é escolhida como o dia para nós intercedermos, orarmos e nos lembrarmos da igreja sofredora. Nós vamos falar mais sobre isso durante a nossa celebração. Fique conosco, compartilhe, aproveite esse momento, poste no seu Facebook, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam estar conosco, participando dessa celebração, desse culto de gratidão e louvor a Deus. A palavra que eu tenho separado aqui para esse dia justamente nos lembra disso, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versos 26 e 27, que fala, o apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre o corpo de Cristo. E ele diz o seguinte, depois de vários detalhes, eu queria trazer um aqui, que é o que confere para nós a temática do culto que queremos trabalhar durante nessa noite, que fala, verso 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Hoje nós lembramos do grande corpo de Cristo espalhado e disperso no mundo inteiro. E há entre nós irmãos e irmãs que sofrem, são perseguidos, são torturados, são mortos, simplesmente. E tão simplesmente porque decidiram seguir a Jesus Cristo, decidiram confessar a sua fé em Jesus Cristo. E, portanto, nós nessa noite queremos te convidar a intercedermos, a orarmos, a clamarmos para que Deus possa estar fortalecendo esses milhares de irmãos e irmãs dispersos no mundo. Convido você a termos uma palavra de oração para iniciarmos esse culto, pedirmos a presença do nosso Deus, para que Ele nos conduza, nos abençoe e nos dê discernimento e compreensão da sua palavra nessa noite. Querido e bondoso Deus e Pai, nós que nos reunimos aqui nessa noite, em Teu nome, não no meu, não no nome da nossa igreja, mas também oramos aqui no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco, nos enchendo de graça, de amor, nos dando, Senhor, um coração ardente por Te conhecer e por viver o Evangelho de uma maneira profunda e genuína. Desde já queremos nos lembrar e nos unir com milhares e milhares de irmãos que estão dispersos nesse mundo que o Senhor criou. E hoje precisam se esconder, precisam, Senhor, viver a sua fé secretamente, porque são perseguidos, porque decidiram seguir o Teu Evangelho. Que nós, que vivemos num país totalmente livre,
que podemos, inclusive, utilizar de todos os meios de comunicação disponíveis para podermos anunciar o teu evangelho, falar da tua graça e do teu amor. Hoje que nós estamos impedidos, né, de nos reunirmos presencialmente, mas estamos aqui num só espírito, conectados através do Facebook, da rádio, conectados através do YouTube, estamos envolvidos no mesmo sentimento aqui como igreja, para te adorarmos, para lembrarmos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso rochedo. Fique conosco, ó Deus, nesse tempo de culto, nesse tempo de celebração. Pedimos que o Senhor também abençoe aqueles que estão nos visitando, que estão tendo acesso a primeira vez ao nosso culto, à nossa celebração, que eles se sintam parte da nossa pequena família aqui na paróquia de Luzerne, que eles possam se sentir acolhidos também pelo teu amor e pela tua graça que é derramado abundantemente em toda a terra. Fica conosco, ó Deus, assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, queremos ter esse tempo também de louvor, de adoração a Deus, e queremos iniciar com essa canção que fala sobre o tamanho do amor e da graça de Deus, que lembra que Ele é um Deus grandioso. Cante conosco, a letra está abaixo, está sendo projetada ali, para que você também possa ter esse tempo de louvor e gratidão a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso em quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim e Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me eternamente, hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Meus queridos, eu gostaria de trazer aqui alguns números, nós que falamos sobre a igreja perseguida. Hoje nós temos em torno de 260 milhões de cristãos
exatamente isso, 260 milhões de cristãos, que são perseguidos de alguma forma, de forma alta, severa ou até extrema, justamente e simplesmente porque decidiram seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador, confessar e proclamar a fé cristã. Em números talvez mais fáceis de a gente entender, 1 em cada 8 cristãos do mundo sofre de maneira severa algum tipo de perseguição, punição por confessar a fé em Jesus Cristo. Alguns dados para a gente ter em nossa memória quando nós falamos de perseguição e do que nós estamos fazendo. A missão Portas Abertas, que é essa missão que trabalha com a igreja sofredora e tem um árduo trabalho já há décadas, fazendo essa lista dos países perseguidos no mundo, durante esse período de outubro de 2018 até novembro de 2019, enquanto ela compilava os dados para nós termos clareza em 2020, queria trazer alguns números, mais de 2.800, mais de 2.900 cristãos foram torturados e mortos, que nós temos oficialmente registrados. Mais de 3.000 cristãos foram presos sem julgamento ou sem uma acusação clara, e nós tivemos quase 10.000 propriedades, 9.488 propriedades, sejam elas igrejas ou então casas, propriedades de cristãos que foram depredados e foram destruídas como uma forma de punição e retalhamento por essas pessoas seguirem a Jesus Cristo. Portanto, o foco da nossa oração hoje, da nossa reflexão, é que nós possamos nos unir em oração a esses milhares e milhões de irmãos e irmãs que estão dispersos no mundo hoje, em diferentes lugares do nosso planeta, que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos, estão tendo as suas famílias presas ou mortas, têm algum tipo de privação, sofrem algum tipo de perseguição no seu trabalho, na sua vida pessoal, e muitos deles, até em últimas consequências, são mortos porque decidiram não renunciar à sua fé em Jesus Cristo. E nós queremos continuar cantando a próxima canção. E ela nos traz a expectativa pelo qual eu queria trazer essas informações para vocês, que fala de perdão e graça. Quando eu falo dessas pessoas que estão sendo torturadas e mortas, eu não gostaria que suscitasse em nós um sentimento de revolta, indignação e ódio por esses agressores, mas que suscitasse em nós um sentimento de compaixão e misericórdia, para que essas pessoas que agem com tanta violência, com tanto ódio, elas possam experimentar isso que nós temos, e que é algo que nos define, é algo que traz sentido para a nossa vida, que é o amor de Deus, que é o seu perdão e a sua graça. E essa próxima canção fala sobre isso, sobre perdão e graça. Cante conosco. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde
chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. E se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. E se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. E se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Todos os anos, a Missão Portas Abertas, ela elege um país pela qual a gente pode orar, interceder e trazer mais algumas informações a fim de conscientizar e mobilizar a igreja que não é sofredora e que não é perseguida, para que interceda e ore em favor daqueles que estão sendo perseguidos. É interessante que esse ano, o grupo que foi escolhido para que a gente pudesse orar, interceder, ele não se restringe a um país específico e nem um povo específico, mas é um grupo de pessoas que têm uma característica comum, que são cristãos que eram ex-muçulmanos. Pessoas que viviam em países de predominância muçulmana e tiveram a experiência, o encontro e a oportunidade de ouvir o Evangelho, foram atraídos pelo Evangelho, foram convencidos pelo amor de Deus a se tornarem cristãos, então deixam de ser muçulmanos. E todos os anos a Missão Portas Abertas ela faz um ranking dos 50 países com maior perseguição entre os cristãos do mundo. E ela divulga esses dados. Interessante que desses 50 países, onde a perseguição é mais severa, 36 deles são de realidade muçulmana. E aqui é importante dizer, meus queridos, para que fique claro o que nós estamos querendo dizer, que nós não somos contra os muçulmanos, nós não pregamos contra os muçulmanos e nós não temos nada contra o povo muçulmano e nem sequer contra a religião muçulmana. O que nós estamos trazendo aqui é que esses irmãos eles possam viver em liberdade a sua fé, da mesma forma que os irmãos muçulmanos possam viver a sua fé de maneira livre, espontânea, aqui entre nós ou em qualquer outro lugar do mundo. O que nós trazemos aqui é que nem todos os povos muçulmanos são violentos e reagem com dureza com os cristãos, mas especialmente esses grupos extremistas que usam do artefato da sua fé como uma forma de oprimir as pessoas, como uma forma violenta de coagir as pessoas a não deixarem de ser muçulmanas. Nós queremos assistir aqui um breve vídeo que fala um pouco sobre essa dura realidade, inclusive com um breve testemunho, para que a gente perceba e entenda um pouco mais o que significa confessar a fé cristã em países onde é totalmente proibido e fechado você poder afirmar a sua fé. Acompanhe conosco nesse vídeo. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos.
medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. No dia 7 de junho, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, um movimento nacional de oração em que os membros do corpo de Cristo estarão unidos em um só clamor para transformar a realidade dos cristãos ex-muçulmanos. Você e a sua igreja são os nossos convidados a participar do DIP 2020. Interessante porque encontrando algumas pessoas na rua, né? Por esses dias, nós aí que estamos entrando para o terceiro mês, né, de isolamento social, pessoas falam assim para mim: puxa, Samuel, eu não vejo a hora de a gente poder se encontrar de novo na igreja, não vejo a hora de a gente poder ter de novo os nossos cultos, as nossas reuniões, as nossas celebrações, a gente poder encontrar uns aos outros, poder abraçar, poder perguntar como tá, poder orar uns pelos outros. E é interessante que ter esse sentimento, né, nos dá um pouquinho, bem pouquinho, a sensação desses irmãos e irmãs que estão experimentando isso, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Irmãos e irmãs que nunca poderão se reunir numa igreja,
nunca poderão cantar com a alegria do seu coração, abrir a sua janela, nunca poderão ler a Bíblia em praça pública, porque eles vivem num contexto onde isso é proibido, onde isso é considerado crime, onde eles são considerados fora da lei. E toda vez que eu penso sobre esse tema e ouço esses testemunhos, eu sempre me pergunto, e se fosse eu? Se fosse eu que fosse descoberto na minha fé e fosse pressionado a negar a fé em Jesus Cristo, com a pena de a minha família ser separada, de perder o meu emprego, talvez ser preso e quem sabe até mesmo ser morto. Qual seria a minha resposta? O que eu faria, assim como nós vimos nesse vídeo, e tantas outras pessoas, que todos os dias são confrontadas e são reveladas a sua fé em Jesus Cristo. E elas precisam tomar uma decisão naquele momento, assumir se de fato são cristãs, ou negarem a sua fé, mentirem e inventarem qualquer desculpa para que a sua saúde seja preservada, para que os seus bens sejam preservados, para que a sua família seja preservada, para que a sua vida seja preservada. E pensando nesse tema, nesses irmãos, pensando em você e em mim, que vivemos de maneira livre, num país livre, embora alguns, inclusive pastores, tentam inventar uma história hoje de que nós estamos sendo privados de celebrar as nossas reuniões, os nossos cultos, isso não é verdade. Tanto que não é verdade que eu estou aqui livremente fazendo isso. Está sendo requerido de nós o isolamento social para o bem da nossa nação e da sua população. E isso não nos impede de a gente nos reunir em culto, isso não impede você de ler a Bíblia em casa, isso não impede você de orar, isso não impede você de você abrir o seu WhatsApp e ter dezenas de mensagens de encorajamento, palavras bíblicas, nada nos impede. Tanto que estamos aqui no nosso 9º, 10º culto, podendo abertamente a milhares de pessoas tendo acesso a esse vídeo. Não sofremos essa perseguição, não sabemos o que isso significa. Mas há outras formas de negarmos a Jesus, há outras formas de negarmos a nossa fé. E eu gostaria de olhar aqui para uma história até que é bastante conhecida de todos nós, que é a história da negação de Pedro, quando Pedro nega Jesus. Aqui, essa história dramática, Jesus é preso e Jesus está sendo levado, então, para o seu primeiro julgamento, um dos 3 ou 4 que ele enfrenta antes de ser condenado à crucificação. Todos os seus discípulos se dispersam, fogem com medo. Apenas Pedro vai acompanhando Jesus distante, longe, está preocupado com o que vai acontecer. E de longe ele tenta assistir a cena daquilo que está acontecendo com Jesus. E aqui inicia a história que eu gostaria de refletir brevemente com você nessa noite. Acompanhe comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 54 em diante, diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Está falando de Jesus. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois o homem ouviu e disse: você também é um deles. Pedro respondeu: homem, não sou. E cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. E ainda quando ele terminava de falar, o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E ele saiu dali e chorou amargamente. Meus queridos, essa é uma história que poderia ser a sua história, a minha história, mas certamente a história de milhares de pessoas hoje no mundo.
Pessoas que precisam decidir todos os dias entre viver e morrer, entre confessar a fé cristã, entre seguir a Jesus e não seguir. E se fosse você? E se fosse eu? Interessante porque essa história, ela fala como se fosse 3 camadas da forma como nós podemos viver a fé cristã. E 3 camadas da maneira como nós podemos negar a Jesus. 3 níveis de afirmações ou de negações. A primeira delas já fala no verso 56, quando diz: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. E a resposta de Pedro é: mulher, eu não o conheço. A primeira forma de as pessoas se identificarem com o Evangelho é através de pequenos rituais e pequenas práticas que nós vivemos no nosso dia a dia. Talvez a mulher olhou, como era escuro à noite, ela não conseguiu reconhecer nada mais além do que talvez um jeito dele se vestir, a maneira como ele se relacionava com as pessoas à volta daquela fogueira, a maneira talvez como ele se dirigia àqueles soldados, a maneira como talvez ele ajudava aquelas pessoas que estavam com frio a se aquecer. Mas mais do que isso ela não viu. E talvez muitos de nós vivem a fé dessa maneira. Vivem a fé assim como um verniz, uma casca. Vivem a fé como se ela fosse um estilo de vida. Colocam um adesivo no seu carro, às vezes identificando sua igreja, às vezes uma frase de efeito, um versículo bíblico, usam uma camisa que falam a respeito da sua fé, participam regularmente dos ofícios, das celebrações, levam seu filho para batizar, tomam a ceia, vão ao culto, participam de alguma cerimônia religiosa, casam na igreja, sepultam seus mortos no cemitério, mas a vida cristã ela se resume a essa maneira superficial. Pequenos gestos que nos identificam como um cristão, mas que na profundidade e na essência do que significa ser cristão, nada mais é do que simplesmente um verniz. Talvez coisas simples, que são entendidas na nossa cultura como algo que um cristão falaria. Ah, essa pessoa não fala besteira, ela se veste de forma comportada, comedida, dá um certo bom testemunho, não deve no comércio, não arruma confusão com seus vizinhos, não anda bêbado. Enfim, essas coisas que você olharia e diria, bom, tem cheiro, tem característica, lembra ser um seguidor de Jesus. Mas, no fundo, a resposta, ao ser perguntada quem é Jesus, no máximo que ela vai conseguir dizer é, não conheço. Uma pessoa que vive uma prática religiosa, uma pessoa que vive uma aparência religiosa, uma pessoa que vive rituais religiosos, mas que de fato não conhece Jesus. A segunda resposta aqui é interessante, porque, aliás, ainda falando dessa primeira atitude, desse primeiro conceito sobre vida cristã, que é realmente possível nós vivermos uma vida relativamente justa, com aparência de cristãos, mas não sermos de fato cristãos. É possível, inclusive, o contrário. Nós termos uma aparência, uma vida piedosa, mas não ter nada a ver com a fé, com a ética cristã e com o senhorio de Jesus na nossa vida. Para nós, muitas pessoas, a igreja ela tem simplesmente uma função dos ritos. Um espaço para batizar os nossos filhos, um lugar para casarmos e um lugar para sepultarmos os nossos mortos. A fé não passa nada mais do que um adesivo. E já tenho dito isso outras vezes.
Morar numa garagem não torna nenhum de nós um automóvel. Portanto, participar e frequentar uma igreja, por incrível que pareça, não nos torna cristãos. E a segunda pergunta que é feita, ou segunda afirmação que é feita a Pedro é a seguinte: você também é um deles. E Pedro diz: não, eu não sou. Aqui a comparação que Pedro é confrontado com Jesus é muito mais profunda. Não é só que ele estava junto com os discípulos. Aqui a afirmação é que ele é. Você é um deles. Aqui não tem a ver só com hábitos. Aqui não tem a ver só com práticas religiosas. Aqui não tem só a ver com jeito de vestir, de falar, ou adesivos que usa no carro, mas aqui está sendo revelado algo muito profundo. Está sendo falado sobre princípios e valores. Aqui, essa pessoa está acusando Pedro de ter o caráter de Jesus Cristo. Você faz o que os cristãos fazem. Essa é a afirmação dele. Você faz o que Jesus faz. E o que Jesus faz? Jesus perdoa, Jesus ama, Jesus divide, Jesus se importa, Jesus tem compaixão e misericórdia, Jesus não retribui o mal com o mal, mas retribui o mal com o bem, Jesus acredita na vida, na manutenção da vida, Jesus cura, Jesus cuida das pessoas, Jesus toca, Jesus abraça. E essas são as características profundamente cristãs. Amar o inimigo, servir ao próximo, agir com misericórdia, com graça, preservar a vida, são valores cristãos. E quando nós somos identificados com Cristo, é razoável que a gente reflita esses valores em nossa vida. É razoável imaginarmos que nós somos pessoas que vamos cuidar do próximo, vamos cuidar do meio ambiente, vamos lutar pela justiça, vamos lutar a favor da paz. A gente vai percebendo que ser cristão implica em mudanças de vida, de atitude, de relacionamento com Deus, com o próximo, conosco mesmo, implica em uma mudança de conduta, de moral, de ética, e nós vamos sendo transformados por esse Cristo que habita em nós. Mas mesmo assim ainda é possível termos uma boa moral, termos bons princípios. É possível estar com Jesus sem ser um deles. Logo, a fala de Pedro pode ser uma verdade, infelizmente, para muitos de nós. Aonde Pedro diz: eu não sou um deles. Eu não sou um discípulo. Eu posso agir como, eu posso fazer como, eu posso até parecer como, mas de fato eu não sou. Eu até imito, eu até sei como fazer me parecer, eu até sei o jeito, até eu sei os princípios e os valores. E pior do que isso, é quando nós mesmos queremos nos auto-enganar, quando nós vivemos uma realidade dupla, quando para algumas pessoas em determinados contextos, nós nos revestimos com uma piedade religiosa de um cristão. Mas na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida íntima e privada, nós, na verdade, somos quem de fato nós somos. Não somos discípulos de Jesus. Não desenvolvemos essa intimidade, esse relacionamento, essa proximidade com Deus. Nós temos todos os jeitos, todas as características, mas só nos falta o mais importante. Nós muitas vezes, meus queridos, infelizmente, confundimos moral cristã com fé cristã. E as duas coisas são distintas. É possível você ter uma moral cristã, como inclusive acontece hoje em vários países da Europa, que foram países que foram profundamente marcados pelos valores cristãos. Mas países que estão profundamente distantes da fé cristã. Elas têm no seu seio, na sua
na sua constituição, na sua norma de reger e viver a vida na sociedade, princípios. Mas, de fato, a experiência do relacionamento pessoal com esse Jesus lhes falta. E a terceira e última forma que nós podemos ver aqui de negarmos a Jesus é talvez a forma mais profunda, é a camada da cebola mais perto do final dela, quando diz assim: certamente esse homem estava com ele, pois ele é Galileu. E a resposta é: homem, eu não sei do que você está falando. Interessante porque aqui há um terceiro nível mais profundo. Ele não só apenas estava, ele não só apenas é, mas ele se parece tanto que ele inclusive é confundido com o próprio Cristo. Olha, ele é igual, ele tem o mesmo jeito, ele tem o mesmo trejeito, ele tem a mesma maneira de viver e de transmitir aquilo que Jesus transmitia e vivia. Ele, inclusive, era confundido com o próprio Cristo, da maneira como ele vivia e na maneira como ele reagia e como ele se portava e como ele se vestia. E esse deveria ser, meus queridos, o alvo e o propósito da nossa vida cristã. Num bom sentido, sermos confundidos com o próprio Cristo. No bom sentido de que as pessoas olhassem para nós e percebessem que não é razoável que no mundo em que nós vivemos de injustiça, a gente procure a justiça. Que no mundo em que cada um está querendo salvar a sua pele e viver do seu jeito, a gente procure olhar para as pessoas da nossa volta e viver de uma maneira diferente, onde não vale só a minha opinião e o meu jeito e aquilo que beneficia, mas a gente procura viver em sociedade, procura viver o bem comum, e procura viver a paz comum, a justiça comum, procura viver os valores do reino de Deus já aqui, agora. Que as pessoas ficassem surpresas que as nossas ações positivas diante da vida e do próximo, na verdade, são a nossa devoção a Deus. E a maneira como nós vivemos implica nas pessoas observarem como nós nos relacionamos em todas as esferas. Na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade onde nós estamos. E nos confundissem com o Cristo. Aliás, essa foi a proposta de Jesus. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, o que ele estava falando? Ele estava falando lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Que ele queria que nós vivêssemos de tal maneira e de tal forma que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, elas não tivessem piedade de nós e falassem, nossa, que rapaz bacana, que moça inteligente, nossa, que desprendimento, que amor pelo próximo, mas que através do nosso jeito de viver, a maneira como nós nos relacionamos com a vida e com as coisas, as pessoas olhassem para nós e fizessem o quê? Glorificassem a Deus que está no céu. Então a nossa forma é uma forma de glorificar a Deus ou uma forma de envergonhar a Deus. E com essa resposta de Pedro sobre talvez a maneira mais profunda aqui de negar, ele falou, eu nem sei do que vocês estão falando, nem sei de que assunto, eu nem sei de que Jesus, eu nem sei de que Cristo, eu nem sei de que Galileu, eu não conheço, não sei. Essa forma de que quando confrontado, essa maneira de que quando ele pode ter tudo a perder, quando ele vai ter um prejuízo na sua vida, um prejuízo que aqui, se ele assumisse a sua fé, provavelmente o condenaria. Meus queridos, quantas vezes nós abrimos mão dos valores cristãos por tão pouco? Quantos de nós aí talvez não demos um jeitinho de conseguir esses R$600 que nem precisávamos? Quantos de nós talvez usamos de artifício para termos benefício no imposto de renda? Quantos de nós fazem vista grossa para termos promoções nos nossos empregos, negando frontalmente os valores da fé cristã? Quantas vezes nós, com a nossa atitude,
nós decepcionamos pessoas e levamos as pessoas a descrer naquele Deus em que nós falamos que cremos. Portanto, infelizmente, é possível sim viver uma vida inteira com verniz religioso, de boas práticas de piedade, de atividades na igreja, de certas práticas de misericórdia e compaixão, dando uma cesta básica aqui, ajudando uma pessoa ali, mas nós ainda não entendemos e ainda não somos confundidos com o próprio Jesus, no bom sentido da expressão. De não procurarmos essa intimidade com Deus, que transforma a nossa vida, de tal maneira que a gente não quer outra coisa a não estar com o nosso Deus. De não permitirmos que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, nos convença da nossa injustiça e nos convença do juízo que nós merecemos da parte de Deus. Portanto, o meu convite nessa noite também é para que você se lembre dependente da graça, dessa graça que nós cantamos há pouco, que nós nos lembramos que precisamos do perdão de Deus e que qualquer mudança profunda e significativa em nosso caráter, na nossa vida e na nossa história precisa passar pela cruz de Jesus, precisa passar por um coração arrependido e desejoso de seguir os passos de Jesus Cristo. A história de Pedro, ela não termina aqui. No capítulo 21 do Evangelho de João, nós temos uma bonita história onde Jesus reencontra Pedro, depois de ele haver negado, depois da sua ressurreição. E Jesus faz apenas uma pergunta para Pedro. E é sobre essa pergunta que você deveria repousar a sua cabeça nessa noite, assim como eu tenho repousado durante esses dias que tenho pensado sobre esse tema. A pergunta de Jesus é uma: Pedro, você me ama? Jesus não pergunta se Pedro estava indo na igreja, se ele tem um adesivo da igreja no carro dele, não pergunta se ele já é batizado, não pergunta se ele já comprou um lugar para ele no cemitério, não pergunta se ele dava o dízimo ou não na igreja. A pergunta de Jesus para Pedro é uma só: Pedro, você me ama? Porque se eu não tiver o teu coração, se eu não tiver o teu amor, para mim nada mais importa. E para muitos de nós, infelizmente, Jesus tem todas as outras coisas, menos o nosso coração, menos a nossa devoção, menos o nosso amor. E essa devoção e esse amor é o que fazem irmãos e irmãs perseguidos por todo o planeta a não negarem a Jesus Cristo quando são confrontados, inclusive, com a possibilidade de perder a sua vida. Por quê? Porque sabem que tem aquilo que é mais precioso. É o amor de Deus na sua vida. Inclusive mais precioso do que a sua família, do que o seu trabalho, do que os seus bens, inclusive que a sua própria vida. Porque eles têm confiança e esperança de que a vida que eles estão vivendo aqui na terra não é tudo. Há algo maior e melhor para aqueles que confessam o nome de Jesus, o seguem e o amam. A pergunta que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, a pergunta que eu tenho para mim nessa noite é: você ama Jesus Cristo mais do que todas as coisas? É isso que fará de nós termos a convicção na hora em que a nossa fé for confrontada. Não teremos nenhum outro tipo de resposta a dar, se nós não tivermos clareza sobre essa pergunta. Queria orar por você, já nos preparando para ouvir a próxima canção. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, talvez uma palavra de exortação nessa noite, uma palavra que nos faça pensar. Talvez essa realidade de vivermos de maneira perseguida, vivermos sofrendo pelo Evangelho, é tão distante de nós, que nós sequer sabemos o que é isso. Mas talvez esse seja um perigo para nós, porque podemos viver de maneira confortável e até mesmo relaxada. Podemos, Senhor, sermos o que quisermos, inclusive cristãos
vernizes, que só tem uma fina camada por fora, mas por dentro não há vida, não há relacionamento contigo, não há devoção, não há amor, não há uma busca constante na presença do Teu Espírito em nossas vidas. Portanto, te pedimos, venha estar conosco, fortaleça a nossa fé, nos dê, Senhor, essa certeza e essa convicção, nos dê, Senhor, essa certeza para respondermos a essa pergunta, que te amamos sim, com tudo aquilo que temos, aquilo que somos e aquilo que cremos. Assim te pedimos, fica conosco no nome de Jesus. Amém. Queremos ouvir a próxima canção, já nos preparando para o tempo de intercessão, oração. Você que não mandou o seu pedido ainda, faça isso. Cante conosco essa música que fala mais uma vez do amor e da graça de Deus. Antes de nós encerrarmos nosso tempo aqui de intercessão, oração, também lembrarmos dos nossos milhares de irmãos que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, nós gostaríamos de dar alguns rápidos avisos. Lembrar e convidar você que ainda não participa conosco do nosso plano de leitura bíblica semanal. Todas as semanas nós temos disponibilizado aqui nesse Facebook, e também nos WhatsApps da nossa comunidade, um plano de leitura onde você pode alimentar a sua fé. E durante 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados, nós também temos um pequeno devocional feito por mim e pelo companheiro Alexandre. Você também pode acessar o Facebook e participar conosco dessa jornada de alimento espiritual para a nossa vida. Também queria falar e convidar os membros da nossa paróquia, das diferentes comunidades que compõem a paróquia de Luzerno, que você também possa procurar a liderança da sua comunidade, os seus presbíteros, para organizar e saber como está sendo feita a arrecadação das nossas ofertas e dos dízimos, que são importantes para a manutenção e o trabalho da nossa comunidade, da nossa paróquia. E a partir também dessa semana, nós estamos disponibilizando aqui no nosso Face a conta da nossa paróquia. Se você tem acompanhado o nosso programa, tem sido abençoado pelas diferentes mensagens que você tem acompanhado aqui, e você quer também assim contribuir conosco, você pode fazer o uso aí dessa conta, deixar a sua oferta de gratidão,
que é importante aí para a manutenção dos nossos trabalhos. E lembrando que a secretaria da paróquia também tem funcionado segundas, quartas e sextas, das 13 às 19 horas. Você pode passar lá com todos os cuidados e restrições que é necessário nesse momento, para ter as suas necessidades supridas aí das atividades da comunidade. Agradecer mais uma vez a todos que têm contribuído durante toda a semana para que esse programa possa vir ao ar e ser realizado, o pessoal aqui da Rádio Luz, toda a equipe de apoio aí da paróquia, né, o pessoal do Erval Vídeo, todo mundo que tem se envolvido aí com a produção de materiais, enfim, o nosso muito obrigado, e também a paróquia, né, o presbitério, a diretoria da paróquia, que tem permitido aí esse trabalho aqui. Lembrando que a partir desse domingo, já tivemos assim, hoje de manhã, nós temos agora 2 cultos que estão sendo disponibilizados. Esse aqui ao vivo, às 19h30, e também tem um culto que está sendo disponibilizado às 9h30 da manhã. Tem muitas pessoas aí, principalmente no interior, que tem mais dificuldade com a conexão de internet, então podem acessar o nosso culto assim, dessa maneira. Queremos então orar a Deus e pedir que Ele nos abençoe nessa noite, agradecer aí a todos que confiaram nesse tempo, e gostaria aqui também, irmãos, de ler alguns pequenos testemunhos de irmãos que têm sido perseguidos aí e que podem assim nos encorajar a viver uma vida mais intensa com Deus. E gostaria de ler aqui algumas frases de irmãos e irmãs nesse tempo de oração, e que a oração deles também possa ser a nossa oração. Queria ler aqui de uma irmã da Eritreia, na África, que ela diz o seguinte: nós vivemos com amor e servimos ao Senhor juntos. Nós estamos cheios de alegria e satisfação. Essa é uma irmã perseguida. Um irmão da Coreia do Norte, o país mais fechado para o Evangelho. Esse irmão diz o seguinte: Jesus está vivo, e as boas novas da sua morte, ressurreição e perdão de pecados e esperança que temos nele são passadas de um coração a outro, mesmo na Coreia do Norte. Veja que impactante a frase dessa menina na Índia, que ela era espancada. Ela diz o seguinte: claro que as batidas eram dolorosas, mas por dentro eu senti uma alegria imensa. Eu era digna de sofrer por Jesus. Veja uma jovem adolescente tendo essa coragem. O grande desafio para os cristãos na Líbia é como eles podem se sustentar como cristãos, como podem se reunir com outros irmãos, lidar com a perseguição e ainda continuar no país. Vamos nos unir em oração a esses irmãos e também esses pedidos aqui, que temos aqui, e que Deus assim possa nos abençoar nessa noite. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos aqui, Senhor, nos reunir como igreja. Podemos, Senhor, abrir o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, podemos nos conectar com pessoas, podemos ler o quanto da Bíblia nós quisermos. E muitas vezes nós não nos damos conta do privilégio que nós temos em nosso país. Nos ajude, Senhor, a viver uma fé verdadeira e autêntica. Nos ajude, Senhor, a viver de uma maneira que não envergonhe o Teu Evangelho. Nos ajude a viver e a resplandecer o Teu amor, a Tua graça na vida das pessoas. Que a nossa vida possa ser confundida, inclusive com a vida do próprio Jesus. Nós queremos aqui lembrar também dos nossos irmãos, desses mais de 260 milhões que são perseguidos por causa do Teu Evangelho. Tenha misericórdia deles. Senhor, que a Tua mão possa fortalecer nesse momento de sofrimento, na maneira em que eles forem confrontados, que eles tenham a coragem de não Te negar, que eles possam, inclusive, Senhor, ter coragem de testemunhar do Teu amor, mesmo correndo todos os perigos e os riscos. Lembramos desses países de extremismo muçulmano, que eles possam, Senhor,
que eles possam também conhecer o teu amor através do testemunho desses que têm sido torturados e mortos. Que o teu amor possa ser a marca dessas pessoas que têm sofrido por causa do teu evangelho. E que assim o teu amor constranja essas pessoas que têm usado da violência e têm usado, Senhor, da força, como uma forma de convencimento e de constrangimento para pessoas não te amarem e não te seguirem. Senhor, lembramos aqui também desses motivos que foram trazidos nessa noite. Queremos orar pela família Debos, pela perda de um membro da sua família. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um deles, que eles possam sentir o teu consolo, o teu conforto. Agradecemos, Senhor, pela saúde do pastor Arno Paganelli, que foi pastor aqui nessa paróquia por tantos anos. Precisa fazer um procedimento de saúde, dê graça aos médicos. Também oro pela minha mãe, que saiu do hospital hoje. Obrigado porque o Senhor esteve com ela, acompanhando todo o seu encaminhamento de saúde. Oramos por todas as pessoas que estão precisando da tua mão, do teu consolo. Oramos pelo Otávio, pela sua recuperação, pela sua saúde, pelo Deblamir, que o Senhor possa também cuidar dele. Agradecemos pelo Alex Gustavo, por mais um ano de vida. Agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Oramos, Senhor, pelo fim dessa pandemia. Agradecemos aos profissionais de saúde que têm atuado de uma maneira tão empenhada, correndo o risco de se contaminar para que a gente possa ter a nossa saúde preservada. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde. Senhor, que o Senhor dê entendimento, capacidade para que os cientistas possam prover o mais rápido possível medicamentos e também a vacina, para que a gente se livre desse mal. E todas as outras coisas mais, nós queremos orar na oração que o Senhor nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu querido e minha querida, que Deus te abençoe e te guarde nessa semana. E que você possa dar um bom testemunho da sua fé, no seu trabalho, na sua casa, por onde quer que você vá. Convido você a estar conosco domingo que vem, nesse mesmo horário, nesses mesmos veículos de comunicação, seja na rádio, no Facebook. Compartilhe, divulgue, compartilhe com os seus amigos, coloque no Facebook. Após a nossa live vai estar disponível o culto na íntegra também, você pode compartilhar assim. Nós queremos terminar com um trabalho que nós realizamos aqui nessa paróquia, que através de vários músicos dessa comunidade, da comunidade aqui de Joaçaba também, é uma música do reformador Martim Lutero, que foi inspirado no Salmo 46, onde ele falava que Deus é o nosso castelo forte. Nos lembrando que mesmo em dificuldades, mesmo em situação onde a nossa fé é provada, nós podemos confiar no Senhor. Fique conosco até o final dessa música, compartilhe depois também com seus amigos. Deus abençoe e uma excelente semana a todos. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer.
igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. O homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, Triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Oh, 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 oh. Castelo forte é o nosso Deus e reina para sempre. Castelo forte é o nosso Deus e reina para sempre. Castelo forte é o nosso Deus e reina para sempre. Oh, 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 oh. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas do Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os